Bom dia, segundo ano, tudo bem? Então, a gente vai continuar com o nosso estudo de química, tá? Do segundo ano. Até agora a gente fez uma revisão rápida dos conteúdos do primeiro ano, lá pelas OEs, tá? E a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente começou a ver antes do feriadão. Tá, então a gente começou a falar sobre os ácidos, uma função inorgânica, uma das 4 funções inorgânicas que a gente vai aprender esse ano. E na última aula, a gente falou sobre o que são ácidos, quais são as características dele, como é que a gente classifica os ácidos. E hoje a gente vai falar dos principais ácidos. Então eu resolvi fazer uma aula gravada essa semana, um pouco diferente do que a gente tem feito, vamos ver como funciona. No final do vídeo eu vou passar o dever que vai ser cobrado essa semana na plataforma, tá? Então, como a gente teve esse feriadão, eu vou fazer uma revisão geral para quem perdeu a última aula, daquilo que a gente falou, tá? E aí falar ainda sobre os principais ácidos, ok? Vou apresentar aqui para vocês. Então, a gente estava conversando sobre isso. Então, ácidos, né, são compostos moleculares feitos por ligação covalente, falei para vocês, que podem ser sólidos, líquidos ou gasosos na temperatura ambiente, né, e são muito comuns no nosso cotidiano. E eu falei que a definição de ácidos que a gente vai usar para entender na química do ensino médio é a definição do Arrhenius, que diz que o quê? Que os ácidos são todas substâncias que em solução aquosa, que em água, eles quebram, eles quebram e formam como única carga positiva o H+, o íon hidrogênio, né? Então eu expliquei para vocês que existe um outro conceito também, que são as substâncias capazes de doar um próton, né? Uma carga positiva. Mas a gente vai usar a definição de Arrhenius, que ela vai atender bastante o que a gente precisa saber. Qual é a limitação da definição de Arrhenius, gente? É que eu sempre estou falando de substâncias aquosas, misturadas em água. Tá? E existem ácidos que não se misturam em água, mas são poucos e a gente vai ver isso. Então, caracterizando ácidos para vocês, são substâncias que quando misturam em água, eles quebram, né? Vão sempre quebrar a molécula, tá? E vão gerar como única carga positiva o H+. Beleza? O H+ pode aparecer só H+, ou dessa forma, H3 ou mais, tá? Então, como dica, para a gente reconhecer um ácido inorgânico, sempre tem que ter H no começo da substância, tá? Claro que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quais são as características desses ácidos, galera? Né? Todo ácido tem um sabor característico, um sabor azedo, né? Um sabor, quando todo mundo já comeu um limão, já experimentou um vinagre, sabe essa característica, tá? Os ácidos são bons condutores de eletricidade quando misturados em água, porque eles formam cargas elétricas e toda vez que eu tenho carga eu consigo conduzir bem a eletricidade. Eles vão ter um pH inferior a 7, então tudo que é ácido vai ter um pH, que é uma escala, né, de acidez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá? Eles vão ter substâncias com baixos pontos de fusão e de ebulição, temperaturas baixas para ocorrer a mudança de estado físico. Vão reagir com bases, que é a próxima função que a gente vai aprender, formando sempre sal e água. A gente vai ter uma aula só sobre reação ácido com base, tá? São líquidos, quando líquidos, né? São transparentes ou levemente amarelados e são formados, como já falei, são moléculas formadas através de ligações covalentes, tá? Como que a gente classifica os ácidos, pessoal? Eu falei que existem alguns critérios, a gente vai falar de 3 ou 4 critérios para classificação de ácidos, né? Então, quando não tem oxigênio na molécula, eles são chamados de hidrácidos, quando tem oxigênio, são chamados de oxiácidos, tá? Só ver a presença do O, tá? Outro critério para classificar diz respeito ao número de hidrogênios ionizáveis, então a quantidade de H que tem essa molécula, tá? Então vão ser monoácidos quando tiver só um, diácidos quando tiver 2, 3 e tetrácidos quando forem 4. Fácil de reconhecer isso aqui também, tá? Outro critério de classificação dos ácidos é quanto à força. Quando que um ácido é forte ou quando que um ácido é fraco. E eu expliquei na última aula que a gente tem que saber medir o grau de ionização desses ácidos, né? Como que a gente calcula esse grau de ionização? A gente tem que ver o número de moléculas que eu misturei, né, na água e quantos hidrogênios realmente quebraram. Então eu divido o número de hidrogênios que quebraram pelo número de moléculas dissolvidas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, a cada 100 moléculas que eu coloco de ácido clorídrico em água, só 92 moléculas são capazes de quebrar e formar o H+. Então eu vou fazer 92 divididos por 100, 0,92. E aí, para ter uma porcentagem, eu multiplico por 100 de volta, né? 92% das moléculas são ionizáveis.
Os ácidos são considerados fortes quando ele tem esse grau de ionização acima de 50%, né? Moderados de 5 a 50 e fracos menores do que 5. Não tem como a gente saber, sem o exercício fornecer pra gente, o grau de ionização. Ele vai ter que dar isso pra vocês, ou vocês vão ter que conseguir calcular com as informações que os exercícios estão dando pra vocês, tá? Mas os hidrácidos, a gente consegue dar uma decorada assim básica nos fortes, tá? Normalmente os hidrácidos fortes são aqueles que são com o H ligado com os elementos da família 7A da tabela periódica, ou do grupo 17, né? Que é o cloro, o bromo, o iodo. O flúor, que é o primeiro, né, da família 7A, é um hidrácido moderado. Todos os outros podem ser considerados hidrácidos fracos, tá, gente? Via de regra é assim que funciona. Já os oxiácidos, a gente consegue calcular, a gente consegue prever fazendo a subtração do número de oxigênios na molécula menos o número de hidrogênio que tem na molécula. Então, eu vou ver lá no oxiácido, tem hidrogênio, nananã e oxigênio, tá? Eu pego quantos oxigênios tem nessa molécula e diminuo o número de hidrogênios que tem nessa molécula. Se der um número de 2 a 3, eu vou ter um ácido forte. Se tiver um número 1, é um ácido moderado, um oxiácido moderado, né? E se for 0, eu vou ter um ácido fraco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Por exemplo, aqui, né? Esse ácido aqui, eu tenho um hidrogênio na molécula e um oxigênio. Um oxigênio menos um hidrogênio dá 0, ele é fraco, tá? Aqui, gente, eu tenho 4 oxigênios na molécula e um hidrogênio. 4 menos 1 dá 3, então ele é classificado como um ácido forte. É mais fácil classificar oxiácidos do que hidrácidos, mas a gente vai pegando o jeito. Outro jeito da gente classificar os ácidos, a gente já falou sobre isso na última semana, é quanto à volatilidade, né? A volatilidade é a capacidade de virar gás, tá? A maior parte dos ácidos, eles são bastante voláteis, né? Se vocês forem pensar em ácido acético, vinagre, né? A gente consegue sentir o cheiro a alguns metros de distância, né? Bastante distante, tá? Então, a maioria dos ácidos inorgânicos é bastante volátil, tá? Existem alguns que não são tão voláteis, então é aquilo que eu falo para vocês, vale mais a pena saber quais não são voláteis, que são esses 3 aqui, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido bórico, tá? Que não são voláteis, e os outros todos vocês podem classificar como voláteis, beleza? Até aqui, gente, eu já tinha dado aula pra vocês, tá? E eu pedi pra vocês fazerem aquela lista lá, aquele teste na internet, pra saber quantos vocês tinham entendido ou não e vocês tinham que comentar. Beleza. Hoje, a aula de hoje, a gente vai falar sobre os principais ácidos e as suas funções, onde a gente encontra, o que serve, o que faz, tá? E aí, a gente encerra por hoje. Então, os principais ácidos que a gente tem que falar, que vocês têm que saber pelo nome, têm que saber pela fórmula, têm que saber o uso, têm que saber a função, estão listados logo aqui, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar é o ácido clorídrico, o HCl, tá? O ácido clorídrico, gente, ele é vendido normalmente na sua forma não pura, né? Ele é um ácido muito forte, né? Ele é vendido e não puro, ele recebe o nome de ácido muriático, tá? Ele vai ser vendido muito para material de construção, para materiais de limpeza, reformas e limpeza de casa, né? E a importância do ácido clorídrico, gente, é que ele, no corpo humano, ele é produzido pelas células do estômago, né? Por algumas glândulas no estômago, e ele é parte do suco gástrico, que vai ajudar a quebrar as proteínas durante o processo de digestão. Então, o nosso corpo é capaz de produzir uma grande quantidade de um dos ácidos mais fortes, tá, gente? Justamente para favorecer o processo de digestão. Na verdade, ele diminui o pH do estômago para que as enzimas que quebram proteína conseguirem funcionar, tá? Esse ácido, gente, é um hidrácido, não tem oxigênio na molécula, né? Monoácido, tem um hidrogênio ionizável aqui, é um ácido forte, como eu já falei para vocês, tá? E é volátil, beleza? Outro ácido que é importante a gente conhecer é o ácido sulfúrico, o H2SO4, né? Classificando ele, gente, a gente tem um oxiácido, um diácido, porque tem 2 hidrogênios, um ácido forte, porque oxigênio menos hidrogênio, 4 menos 2 dá 2, ele é forte, tá? E esse é um dos exemplos dos ácidos pouco voláteis, tá? O ácido sulfúrico é um dos ácidos fortes bastante utilizados também, né?
nas indústrias principalmente. Vai ser utilizado para a fabricação de fertilizantes do solo, né, derivados de amônio, sulfato de amônio, por exemplo, e também para a produção de corantes, e é um dos ácidos que está presente nas baterias de automóveis. Então, aquela pecinha lá do automóvel que a gente tem, importante para fazer a ligação do carro, né? Ele tem dentro dela uma grande quantidade de ácido sulfúrico, tá? Misturado em água. Esse ácido também, gente, ele participa muito de alguns eventos atmosféricos que acontecem, um deles é a chuva ácida. Então, com o aumento da poluição ambiental, né, da queima de combustível fóssil, a gente tem um monte de derivados de enxofre, GS, na atmosfera. E aí, quando esses derivados de enxofre reagem com a água, eles formam o ácido sulfúrico e quando ele cai, ele acaba queimando, né, formando a chuva ácida, que vai prejudicar as florestas, as lagoas, destruir patrimônios históricos, entre outras coisas. Importante saber sobre ele também. A gente tem o ácido carbônico aqui, tá? O H2CO3, um oxiácido de ácido moderado, né? Porque 3 menos 2 dá 1, né? Não é dos ácidos mais fortes. O ácido carbônico, gente, ele vai estar presente na nossa vida em qualquer tipo de bebida gaseificada que a gente coma, que a gente beba, né? Cervejas, qualquer coisa que tenha gás vai ter lá, tá? E ele é bem instável, né? Rapidamente ele se transforma em gás. Então, quando a gente produz esses enlatados, esses gaseificados, o ácido vai ter ácido carbônico, mas assim que a gente diminui a pressão dentro, ele quebra e forma o gás carbônico, que são as bolinhas que tem lá dentro da embalagem, né? Então, quando a gente abre, a gente diminui essa pressão e esse gás carbônico, ele é decomposto, né? Ele quebra, formando gás carbônico e água, tá? Então, ele é presente aí porque a gente consome bastante esses gaseificados de modo geral. Esse ácido aqui, eu coloquei aqui no parênteses para você, que ele proporciona o sabor azedo do refrigerante, né? Aquele sabor ácido, né? Que eu falo característico dos ácidos, ele que vai dar essa característica dessas bebidas, tá? Quando a garrafa permanece aberta, quando a gente deixa a garrafa destrancada, esse vai sofrendo decomposição, ele não para, né? E aí vai soltando o gás carbônico, vai perdendo o gás, e aí vai perdendo também o sabor azedo. Então, se todo mundo já bebeu um refrigerante sem gás e vê que ele fica melado, doce, ele perde esse sabor azedo, que fica só com o sabor do adoçante, né? Do açúcar. Então, a importância de manter a garrafa fechada também, se você quer preservar o sabor. Não que isso você faça bem para a saúde, né? Vamos lá. Outro ácido poderoso que a gente pode falar é o ácido nítrico, né? Um oxiácido, monoácido e forte, porque 3 menos 1 é 2, então ele é forte, tá? Ele é altamente corrosivo. A gente não, toda vez que é um ácido forte, a gente tem que ter muito cuidado em manusear, a gente não pega nessas coisas sem ter cuidado, né? E ele vai ter, o ácido nítrico é um dos principais componentes dos explosivos, né? Da dinamite. Também é utilizado como fertilizante na agricultura, tá? Como é um ácido muito volátil, gente, os vapores disso aqui, né, também são bastante tóxicos. Então a gente também tem que, quando vai operar, vai usar alguma coisa, isso a gente usa máscaras, porque vai volatilizar rápido e vai entrar em contato com o nosso sistema respiratório, causando danos, ferimentos, essas coisas, tá? Alguns outros ácidos que valem a pena ser conhecidos são o ácido fosfórico, H3PO4, olha lá, oxiácido, triácido moderado, né? Vai ser utilizado na fabricação de fertilizantes da agricultura também, e também é utilizado na fabricação dos aditivos, né? Coca-Cola, dos derivados de cola, tá? O ácido sulfídrico, o H2S, um hidrácido aqui, mais um hidrácido pra gente, né? O ácido sulfídrico, ele vai ser produzido quando ocorre a decomposição de matéria orgânica, né? De proteína principalmente. Ele volatiliza muito rápido, ele vira gás muito rápido e é muito tóxico e tem aquele cheiro de apodrecimento, né? Cheiro de podre característico, né? Ele é bem irritante e desagradável e é o cheiro característico que tem do ácido sulfídrico. E esse aqui, gente, só para ficar no registro para vocês, não é um ácido inorgânico, é um ácido orgânico, é o ácido acético, é o ácido do vinagre, tá?
Vocês vão ter química orgânica mais para frente, vão aprender a nomear e reconhecer, mas é um ácido que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né? Presente como tempero de forma geral ou produto de limpeza, né? Deixa eu ver. Então, beleza, galera. A aula de hoje a gente termina por aqui com os principais ácidos. Qual é a tarefa dessa aula, tá, gente? Eu quero que vocês, essa semana, vocês vão ter que escolher um ácido inorgânico. Não precisa ser exatamente esses que eu coloquei, pode ser qualquer outro. Pesquisar na internet, pesquisar em algum livro que vocês tenham sobre um ácido. Eu quero que vocês classifiquem esse ácido e dê as informações sobre ele. Né? Escreva um texto, um parágrafo, não precisa ser nada muito grande, tá? Sobre este ácido. Lembrem de classificar, dizer se ele é um ácido fraco, se ele é forte, se ele é monoácido, se ele é volátil, se ele é um hidrácido ou um oxiácido, tá? E depois escrever sobre a utilização dele na indústria, em casa, qual a importância dele para o estudo da química. Esse é o dever dessa semana, esse é o assunto dessa semana, tá? Eu vou estar disponível durante o horário da aula de vocês aqui para qualquer dúvida dentro do Classroom, beleza? Obrigada, gente. Até semana que vem.